Eu vou começar aqui, deixa eu só falar para como vai ser gravado esse encontro. Tem gente que pode ver depois, se a pessoa não conseguiu ver agora. Eu vou pedir para a Adriana ela começar a gravar aqui nosso encontro. Já está Oi, Luiz, gravando. tudo bem? Tá gravando? Ah, legal. Oi, Pedro, boa tarde. Desculpa, eu Tudo bom? estava te ouvindo, mas eu estava com problema com o meu fone. Eu falo aqui do Rio de Janeiro, Jacarepaguá. Legal. Show. E você soube do curso como? Procurando na internet, sempre me interessou, eu comecei a procurar mais agora recentemente, encontrei. Legal, legal. Bom, eu vou começar aqui falando algumas coisas e depois eu quero conversar com vocês, com as pessoas que estão aqui agora, né? Mas pode ser que algumas pessoas vão ver depois esse vídeo, então eu queria agradecer primeiro a presença de vocês que estão aqui, agradecer a ABC que mais uma vez me chamou para dar esse curso, ABC Cursos de Cinema. A gente já fez várias vezes esse curso, agora eu nem sei em qual que a gente está, talvez a Adriana possa me ajudar, eu não sei se é a 10ª versão desse curso, mas é um curso que tem dado muito certo e tem dado um resultado muito legal. Eu vou falar um pouco sobre mim, depois eu vou falar um pouco sobre o curso, depois eu quero conversar com vocês e depois eu vou fazer um pequenininho exercício que é tipo um gostinho do que é esse curso, assim, né? Eu queria falar um pouquinho sobre mim antes, para vocês saberem quem eu sou o Pedro, eu sou aqui do Rio de Janeiro e enfim, dou esses cursos agora já há uns 3 anos, que são cursos num formato assim de oficina, num formato em que a ideia é que a gente experimente, né? Experimente essa ferramenta de arte que é o audiovisual. Enfim, vou contar um pouquinho da minha história, mas eu juro que eu vou ser rápido, só para vocês terem uma noção de quem eu sou. Eu estudei numa escola assim que na época que eu estudei era um pouco careta aqui no Rio de Janeiro. Então as pessoas assim, os meus amigos, todo mundo foi fazer direito, engenharia, medicina, e eu assim com uma visão um pouco curta das possibilidades, eu falei, vou fazer direito, né? O audiovisual para mim não era uma possibilidade, assim, né? Não existia essa possibilidade, né? E aí eu fui fazer direito, eu gostei de estudar direito, foi um estudo interessante, e logo eu comecei a estagiar. E eu estagiava no centro do Rio, e aí eu comecei a descobrir a cidade, que eu até então, com 18 anos ali, não conhecia muita coisa, né? Ficava naquela coisa, escola e tal. Aí eu comecei a descobrir o Rio de Janeiro, o centro, aí no fórum, né? Não sei se vocês já foram no TJ do Rio de Janeiro, o TJ do Rio de Janeiro é uma loucura. É um lugar, é um prédio cheio de história, assim, né? Cheio de história acontecendo ali na tua frente. Você passa um milionário, né? E passa um cara assim sem dinheiro nenhum e passa um cara com algemado, e tudo acontecendo ao mesmo tempo, em corredores repletos de porta, e se você entra numa porta, são salas repletas de processos até o teto, tudo cheio. E assim, eu vivenciava o dia a dia do direito, achava interessante, né, a questão do direito propriamente dito, mas eu achava muito mais interessante essas histórias, esse visual desse local. Eu comecei a perceber que eu tinha muita vontade de registrar, de alguma forma, o meu olhar assim sobre isso que eu estava vendo e que eu estava ouvindo também, né? Então ali no finalzinho da faculdade eu comecei a estudar teatro, também um pouco assim intuitivamente, e aí nesse estudo eu acabei fazendo um curta-metragem que eu chamei um pessoal ali do curso que eu estava fazendo para a gente, né, filmar. E aí então a gente se reuniu, fez um filme, um curta, e o resultado ficou horrível, ficou um péssimo, péssimo. Mas foi engraçado, foi legal, e eu vi assim, pô, o processo, interessante esse processo, né? Que até então, para mim, não existia na minha concepção como algo possível de se fazer, como uma carreira, né? E aí continuei ali estudando um pouco por conta própria as coisas do cinema, e aí na época eu namorava uma menina que morava na Alemanha, olha só. E aí eu falei, quer saber? Eu vou tentar estudar cinema e vou morar lá com ela. E aí fui para a Alemanha, morei com essa minha ex-namorada e consegui passar para a Academia de Cinema da Alemanha, que é uma faculdade muito conceituada lá.
e que tem um tipo de ensino que é o que eu trago agora para esse curso. Porque é uma faculdade muito prática, né? De você aprender fazendo mesmo os filmes. Desde o início, no primeiro ano, a gente já faz um filme, dirigindo, né? Já escreve um roteiro, já faz a câmera de um outro filme, né? A fotografia, enfim. E aí, assim seguiu esse curso sendo algo muito aprender fazendo, né? Enfim, voltei para o Brasil. Quando eu volto para o Brasil, eu começo a fazer um documentário com adolescentes de abrigo, né? Adolescentes que moram em abrigos da Prefeitura do Rio de Janeiro. A ideia era seguir a vida de 3 adolescentes, né? É um documentário que eu estou fazendo até hoje, desde que eu voltei. E eu sigo a vida de 3 adolescentes, que hoje em dia já são adultos, já têm filho. Infelizmente já têm filho, mas eu sigo a vida deles. E aí eu estava nesse processo de fazer esse documentário, a garotada de abrigo sempre me vendo ali com as câmeras. Em algum momento eles falaram: pô, Pedro, vamos fazer um curta-metragem. E aí eu juntei eles, vamos pensar numa história. E pá. E aí saiu o primeiro curta-metragem que eu fiz dentro desse abrigo, que é o Paulo Freire, lá em Campo Grande, no Rio de Janeiro. E aí, desse primeiro filme, que funcionou muito bem, essa dinâmica com os adolescentes, eu comecei a fazer essas oficinas dentro dos abrigos do Rio de Janeiro. E foi se desenhando assim como é que funcionava essa minha oficina de cinema, que é muito essa coisa de aprender o cinema fazendo mesmo, tentando todas as etapas de cinema, né? E, e aí, enfim, dentro dessa perspectiva ali, dentro desse contexto dos abrigos, deu tanto certo que esse ano, em março, teve uma mostra de todos esses filmes que a gente fez no abrigo, no Museu do Amanhã, e foi uma mostra que vieram todos os adolescentes do Rio de Janeiro, mais de 400 adolescentes e várias autoridades, né? E saiu na Globo e foi uma festa danada com aquela mostra de cinema. Então, assim, foi demais. Mas um pouco antes disso, né, um pouco antes dessa festança toda, a ABC me descobriu por caminhos aí da vida que eu dava essa oficina. E aí a gente começou a dar uma oficina similar dentro da estrutura da ABC. Começamos, ainda era pandemia, né? Então era tudo online, e há algum tempo a gente começou a dar presencial. E dentro dessas oficinas que a gente faz, o legal é que vem pessoas né, que querem fazer um curta, né? Mas a gente continua com a pegada de trazer pessoas que estão em contextos de estarem abrigadas no Rio de Janeiro, ou seja, adolescentes que moram em abrigo. Então, as turmas têm sido muito diversas, assim. Então, já teve gente que da Ancine fazendo e um adolescente de abrigo. Uma senhorinha de 83 anos, uma menina de 14, sabe, daqui do Rio de Janeiro. Então, dá uma misturinha legal, assim, né? E isso eu acho que é rico dentro desse nosso contexto. Enfim, então o lance da oficina qual é? É aprender fazendo. E qual que é a ideia? Depois desses, no nosso caso aqui do nosso curso, 8 encontros, depois de 8 encontros, todo mundo fez um curta-metragem, né? Então, seja lá por que você quer fazer isso, porque você é alguém do cinema e você quer aumentar seu portfólio, porque você tem interesse de colocar uma ideia que você tem para funcionar de forma audiovisual, ou porque você quer colocar nas suas mídias sociais, isso é algo para você que é interessante. Enfim, seja por que motivo você queira fazer um filme, a ideia é que dentro desse nosso curso, depois de 8 encontros, você tenha feito, de fato, um curta-metragem. Ou então alguém que quer fazer um longa. Tem gente que quer fazer um longa, tem ideia de um longa. Pô, Pedro, eu só nunca pensei num curto, eu tenho ideia de um longa. Beleza, em 8 encontros a gente não vai conseguir fazer um longa-metragem. Mas talvez a gente pega uma cena desse longa que você quer fazer e faz e filma. Ou então a gente pensa numa cena que resuma, que tenha o espírito desse longa que você imagina fazer, porque aí você não sai do zero depois para fazer o teu projeto, né? Você tem algo para mostrar, você tem uma assinatura ali que você consegue mostrar. Eu quero fazer um filme com esse, né, com esse gosto, com esse cheiro, entende? Então é muito legal nesse sentido também. E aí
a gente vai realmente, dentro do curso, passar por todas as etapas que são necessárias para a gente fazer o curta, que é, primeiro, saber onde estão nossas ideias, né? No começo eu faço exercícios criativos, assim, de perceber onde é que estão as nossas paixões, né? O que a gente quer falar, né? O que eu posso falar melhor é aquilo que eu sou apaixonado por, né? Então, assim, procurar um pouquinho onde é que estão as minhas paixões, as minhas preocupações, né? Paixão pode ser não necessariamente uma coisa boa, né? Paixão é um sentimento que pode ser para coisas ruins ou coisas boas, mas, enfim, coisas que você precisa externalizar de alguma forma, né? Se expressar, né? Botar para fora. Tem gente que vai botar numa música, tem gente que vai botar numa pintura, e a gente quer botar de alguma forma audiovisual, né? Esses temas que estão dentro da gente. Então, no começo é isso. Aí depois eu vou falar do roteiro. E no roteiro eu uso um método que foi criado por um cara que é o criador do Rick and Morty. Não sei se vocês conhecem. É um desenho animado, mas é um desenho animado sensacional. E o criador dessa série, ele é muito cabeçudo do cinema, e ele criou um método que, na verdade, ele pegou a jornada do herói, que é um método antigo, de 16 passos para você criar um roteiro, e ele deu uma bela de uma simplificada. E aí se chama o Story Circle, né? O círculo da história, que aí são 8 passos. E aí ele simplificou ao máximo, assim, e eu trouxe isso para dentro do curso, e como é uma técnica muito simples de escrever roteiro, é muito intuitiva, eu acho que ela funciona muito, e ela funciona dentro da perspectiva de curta. Ela funciona para longa também, mas eu acho que ela é uma das melhores que funciona para o curto período que um curta tem, né? O curto espaço de tempo que você tem para contar uma história. Então, acho que ela ajuda bastante nessa caminhada de escrever um roteiro, né? Enfim, do roteiro, sempre, vou falar de roteiro, mas é sempre trazendo os alunos para escrever, e aí um aluno lê o roteiro do outro, a gente faz umas bagunças assim para ver dessa mistureba né? Começar a refinar um pouco as ideias que a gente lança no grupo, né? Então, assim, é uma aula que sempre leva muito em conta o grupo. O grupo, ele faz parte da aula, né? Os colegas que vão, né, também fazer esses encontros acontecerem da melhor forma possível, né? Depois, a gente vai pensar um pouco na pré-produção, como é que a gente transforma as ideias de roteiro, de fato, numa filmagem, o que a gente vai precisar pensar. A gente vai pensar na decupagem. A decupagem é justamente o momento que a gente pega o texto e transforma esse texto, né, em imagens, né? Ou seja, a gente vai pensar, fulaninha chegou em casa, abriu a porta e se deparou com seu gato comendo o seu almoço que ela tinha deixado lá. Então, como é que a gente filma isso, né? Onde é que vai estar a câmera? Vai ser um take que vai mostrar tudo de uma vez, né? Um plano sequência, ou vão ter vários cortes, vai ter o olho da menina olhando o gato, o olho do gato olhando a menina, comida, enfim, né? A hora de fazer a decupagem ela é muito criativa, assim, é uma hora muito legal. Da decupagem, a gente vai para a filmagem propriamente dita, eu vou falar de tudo que a gente precisa pensar para a hora que a gente for filmar, de fato. E aí a gente vai falar da parte de imagem e de som. E um detalhe que eu ainda não comentei é que eu falo nesse curso de fazer as coisas com o celular. Então, e não só com o celular, com a câmera também, mas a questão é, qualquer um com um celular consegue fazer esse curso. Tanto a parte de filmagem, quanto a parte de edição. Mas eu não vou falar só de celular, eu vou falar de celular e de câmera também. Dependendo, também eu converso com cada um para saber o que cada um tem de equipamento, e aí eu dou uma certa adaptada para a realidade de cada um, né? Enfim, então a gente vai falar de imagem e vai falar de som. O que a gente precisa saber de imagem, né? De luz, planos, movimento de câmera, né? Como é que a gente pode também, dependendo se alguém quiser fazer um documentário, como é que a gente pode iluminar uma entrevista, né? Qual é a melhor forma? Isso tudo, de uma forma, eu sempre tento prezar por uma certa simplicidade para que seja possível para pessoas com pouco equipamento fazerem, né, essas filmagens da melhor forma, né? E no som a mesma coisa, como é que a gente capta um som limpo, o mais limpo possível, né? Quais são as coisas que você tem que pensar durante a filmagem, né, em relação ao som, para na hora que você for editar, não ficar dando aqueles problemas que dão quando a gente
vai um pouco assim cru, fazer uma filmagem que é, por exemplo, você junta as suas cenas ali na hora de fazer a edição, e aí sempre tem uma quebra assim na hora do que acaba o clipe do som, né? Tipo, e é muito difícil você editar isso se você não tiver isso em mente na hora da filmagem, né? Como é que você faz para juntar os vários takes que você tem, né, de uma cena, sem que fique o som clicando ali de um take para o outro, né? Isso tudo tem como fazer, né? E a gente vai falar sobre. E aí depois a gente vai para a parte da edição, né? E aí na edição, de novo, eu vou falar de edição no celular. No celular é no KineMaster, né? Que é um aplicativo gratuito, qualquer um pode ter no seu celular. E vou falar de edição no computador, para quem tiver como fazer isso no computador, que é no DaVinci, né? O DaVinci, que é um programa de edição e de colorização, que é gratuito também. A única questão do DaVinci é que, se o computador for muito fraquinho, é difícil você rodar o DaVinci. Agora, se você tiver um computador razoável, ele já roda o DaVinci e é grátis. E é um programa já profissional, realmente, né? E aí já vou dar várias dicas ali do DaVinci, que você já consegue editar e colorizar com ele, né? Enfim, saímos da edição, ó, sempre fazendo exercício, trazendo a edição para dentro da aula. O que você fez? Vamos ver sua edição. Funcionou? Passa na roda, assim, você acha que funcionou toda a cena? Dá para entender o que você queria falar? Pá, né? Depois a gente vai para a finalização, né? E a finalização é justamente fazer a colorização, fazer título, fazer créditos, fazer o som, né? Uma edição de som, fazer a coisa ficar limpinha, redondinho. E aí, no final, a gente senta, vê os nossos filmes que a gente produziu, analisa aquilo, e aí eu vou falar um pouco de festivais, né? Quais festivais que são legais, olhando para os projetos que foram feitos também, né? Que tipo de festival que encaixa para o filme tal, se for um filme de terror, tem, né, um monte de festival de terror interessante. Se for filme feito com celular, tem festival para filme feito com celular, tem festival para filme feito na vertical, né? Ou seja, que é uma nova linguagem, né? Porque que foi trazida pelo celular e pelo Instagram, essa coisa de você filmar na vertical, e agora já tem festival que aborda isso. Se alguém quiser fazer um filme assim, enfim, vai ser super interessante. A gente vai pensar como enquadrar as coisas, né, dessa forma, como contar histórias também, né? Porque, enfim, se é um filme na vertical, então as coisas têm alguma coisa que tem que ser uma temática que olhe para cima e para baixo, né? Mais do que para o lado e para o outro, né? Como geralmente é nos filmes mais, né, convencionais, né? Que são na horizontal. Enfim, o que mais que eu falei de falar? Basicamente esse é o curso, então. E agora eu queria saber um pouquinho de vocês, assim, por que vocês caíram aqui e o que vocês já fizeram. Vou começar aqui com o meu conterrâneo, com o Luiz. Pode ser, Luiz? Nosso papo? Pode ser. Estão me ouvindo bem? Eu tive que tirar o fone. Tô te ouvindo bem. Eu sou formado em engenharia, trabalho na área comercial, mas eu sempre quis fazer alguma coisa voltada para a arte. Eu sempre me interessei, pesquiso muito, gosto de ler muito. E nos últimos tempos, um pouco mais, né? Acho que a idade vai batendo e a vontade de fazer o que a gente gosta vai crescendo. Eu tenho estudado um pouco mais de roteiro, que acho que é para começar a escrever as ideias que a gente tem na cabeça, né? Tem algumas poucas ideias. E só que meu interesse sempre foi trabalhar com direção. E eu sei que direção a gente, acho que, sei não, né? Acho que a gente tem que ter vários conhecimentos antes de virar profissional, né? Na parte da direção de audiovisual. E aí meu interesse é ingressar na área de alguma forma. E aí, com o meu trabalho, eu busquei alguma coisa que me desse oportunidade de ter uma noção prática, né? Um estudo prático, de forma um pouco mais curta, né? Agora, no prazo curto de tempo. E foi assim, a ideia é botar as ideias para fora e aprender. E você já teve assim algum filme assim que você falou, pô, isso eu queria filmar, isso assim, uma ideia específica assim que você já teve? Alguma coisa que eu vi que eu me identifiquei ou algo meu que você diz que eu tenho vontade de botar para Você fora? pensou, pô, vou fazer um filme sobre isso, assim? Assim, na realidade, curta mesmo. A ideia futuramente é fazer filmes e tal, à vontade, né? A ideia não, à vontade.
mas de ideias que já estão no papel, que eu tenho vontade de fazer a curto prazo, seria curta mesmo, ou sketch de comédia, que eu também acho muito legal. Eu gosto muito da Uhum. quebra de expectativa, né? Uhum. Só que aí, confesso que se eu já tivesse amigos na área de atuação, alguma coisa assim, provavelmente até teria feito alguma coisa amadora, mas eu não conheço ninguém. E aí Uhum. fui buscar alguma coisa que me desse uma capacitação e conhecesse outras pessoas também, que acho que a troca também é muito boa, né? Mas eu tenho algumas Sim, ideias sim. que eu gostaria de começar a produzir, sim. Legal, legal. Então, com certeza, esse curso que você vai, já que você já tem, eu acho que já deve ter um monte de ideiazinha ali pipocando ali que você só precisa, né? E eu Tem. acho muito que esse curso é bom também para isso, para tirar a coisa do campo, de um lugar meio muito ali solto na nossa mente, né? É. E Bem colocar um pouquinho nebuloso, dentro primeiro. Hã? bem nebuloso na cabeça algumas coisas. Fica meio nebuloso, tem umas ideias. E aí, eu acho que, principalmente no começo, assim, eu tento dar uma filtrada, assim, tá? E aí, vamos tentar achar qual é o cerne ali. E aí a gente coloca no papel, e aí coloca uma coisa bem rústica no papel, e aí vai afinando, vai virando um roteiro, do roteiro vai virando uma ideia de uma imagem. Então, acho que é bem por aí mesmo, o processo. Legal, legal. Legal. E aí, Show. só complementando, gostei muito do que eu ouvi, acho que de fato casa com o que eu estava esperando mesmo, e feliz de estar aqui com vocês. Valeu, Luiz. Pô, que bom que você está aí. E a Janeide, é assim que fala o seu nome? Isso, de janeiro. Então, Janeide, que você pensa aí? Você já fez algo com audiovisual? Então, fazendo um pouquinho da trajetória, né, como que vocês fizeram, vou fazer também. A princípio, eu sempre gostei, mas como eu moro num local muito distante, né, assim, dos grandes centros, e na época não tinha não era muito divulgado e tal, a gente via uma coisa muito distante, eu acabei não optando em fazer nessa área das artes, né? E aí eu já tinha assim uma paixão pela biologia, né? Eu assistia muito documentário também. Eu acabei optando em fazer um vestibular para graduação em biologia. Fiz um mestrado nessa área e tal. Mas, Uhum, assim, sempre com aquela inquietação e sempre ligada às artes, porque eu sempre fui ligada com os fogueiros, as culturas populares. Sempre participei. E uhum, E o que é que acontece? Pronto, e depois que eu fiquei no profissional mesmo da biologia, aquilo começou a me inquietar, né? A paixão, a paixão, né? E aquilo me inquietando. Eu digo, agora eu vou ter que fazer alguma coisa, eu preciso fazer, preciso fazer. E aí eu fiz um curso de graduação em filmmaker. Eu digo, eu vou fazer, porque na minha cabeça eu pensei que eu precisava fazer uma graduação. E aí eu fui fazer a graduação online, né? Porque aqui no meu estado não tinha nada próximo a alguma coisa sobre cinema. Aí eu digo, não, vou fazer online, foi o que eu achei. E assim, de imediato eu tomei um susto, porque a minha turma era uma turma exclusiva, não vamos dizer assim, 90 e tantos por cento masculina. Éramos 3 mulheres e foi um baque, porque eu não, o que ele falou aí de fazer de ter essa amizade, né, estar próximo de pessoas foi terrível, porque era um grupo imenso e uhum. eles eram muito machistas. Então não foi legal, eu fiquei no curso praticamente sozinha. Então Sim. eu deixo aqui já que está gravado, né? Porque eu acho um absurdo, porque o curso, como era um curso de filmmaker, eram pessoas que já estavam no mercado, muitos, né? Acho que Uhum, 80% lá, eles já estavam alguns anos no mercado, eles queriam o diploma, aquela coisa toda. Então, eles não aceitavam muitas mulheres. sim. E eu, muito sem saber de mexer com câmera, sem saber de nada, só na paixão, fui embora. E aí eu enfrentei esse leão. Agora, em agosto, no final de agosto, eu concluí a graduação. Que No legal. final do curso, no meio para o final, eu fui contemplada, né, com uma bolsa na escola britânica, a EBAC. Eu participei de um processo seletivo e mandaram escrever, eu tinha que escrever e tal, e aí eu fui contemplada, fui escolhida.
num curso da ideia ao primeiro filme. E aí foi quando eu tive assim, mais assim, uma prática, porque como o curso que eu fiz de graduação era online, o formato era muito teórico, entendeu? Inclusive as provas eram provas assim, parecidas com prova de concurso público, aquela coisa assim, muito teórica. Fugia muito ao mercado. Sim. E aí foi com esse curso que eu tive uma prática mais próxima da realidade, de escrita, tal. Mas, assim, como o curso dá uma ideia geral, é parecido com esse que você apresentou, né? Que a gente vai, né, do início da ideia, passa pela pós, pela produção, né? Aquela coisa, tudo direitinho. E foi o que eu fiquei bastante animada, fiquei bastante feliz com o curso. Concluí. Agora, uma coisa que eu queria colocar, aproveitar, que eu não sei qual é a sua realidade enquanto professor do curso. Geralmente, quando esses cursos você passa por todo o processo, logicamente que a gente sempre se identifica com algum, como ele já falou, ele gosta da coisa da direção, né? E aí, quando chegou na parte, assim, são duas questões, as coisas do gostar e do fazer, do planejamento, né? Que a primeira coisa foi o planejamento, que não ficou muito legal o meu trabalho, porque na hora que eu fui fazer a gravação, que eu tinha planejado, não saiu a contente, eu fui para o plano B, e o plano B também, pela força de experiência que eu não tinha, eu tinha feito umas gravações, não ficou legal, mas foi. Foi assim mesmo, né? E assim, o professor gostou, disse que achou ótimo trabalho, mas não assim, eu tenho que refazer, mandou eu trabalhar nele novamente, para ficar um trabalho, de repente, ir para um festival, alguma coisa do tipo. Mas a outra coisa é essa questão da gente estar no curso, onde você vai fazer tudo. Você vai escrever, você vai filmar, você vai editar. E aí também, quando chegou na parte da edição, aquela coisa que você falou. Porque você tem um computador fraquinho, né? Aí eu não tinha, o computador é fraquinho, aí não foi, não consegui baixar. E aí o tempo também não eu já tinha, né? Já estava com tempo já para finalizar. E aí a edição ficou péssima. A edição ficou ruim. Né? A edição não ficou legal. Né? Eu fiquei tão... E você editou no computador, de qualquer forma? Não, aí eu fui atrás de uma pessoa, uma conhecida, que eu achei assim, que trabalhou comigo um tempo atrás. E aí ela deu uma ajuda, mas ela também não tinha essa experiência toda, que eu precisava finalizar, precisava editar, entendeu? Mas, assim, no final eu fiquei assim, meio triste, porque não ficou do jeito que eu queria. Mas, por outro lado, depois eu fiquei refletindo, não, mas foi ótimo, porque eu consegui, eu iniciei e eu finalizei, né? Porque pior se eu tivesse deixado o barco, né? Não, mas eu fui até o final. Mas, assim, hoje eu não tenho essa experiência em edição. Eu até baixei um aqui no computador, que eu não me lembro agora o nome, e também tenho esse no celular, mas, assim, eu vou começar a mexer nisso. Só que, assim, Pedro, eu vou dizer uma inquietação enquanto uma pessoa que não tem muita experiência. Como ele falou, eu quero a parte de filmagem. Eu tenho essa inclinação para escrita, né, de roteiro, e amo também colocar a câmera. Eu acho lindo, me realizo. Escrever e colocar lá, como é que eu estou vendo. Sim. É maravilhoso. Essa coisa é lindo, quando sai do papel é muito legal mesmo. É muito bom, é muito bom. Só que a escrita, ela tem que ter um estudo, você tem que ter um exercício, saber colocar a escrita é diferente, né? Você saber escrever onde a pessoa vai visualizar a cena, né? Eu não tenho essa experiência toda. Então, hoje mesmo, eu estava aqui com o meu caderninho. Mas a gente vai falar com certeza justamente disso, de transformar essa escrita, que às vezes é uma escrita até mais para um lado literário, que é o que a gente está mais acostumado, porque é o que a gente vê 99% das vezes, é uma escrita literária, né? Seja um livro, uma revista, um artigo, é sempre uma escrita que o material final é a escrita, né? Enquanto que o roteiro não é o final da história, né? O roteiro ele é um código que a gente escreve para o diretor, que nesse caso aqui da gente, é a gente mesmo, tudo bem. Mas é um código, porque não adianta você falar no roteiro, Samantha acordou com a cabeça na lua, pensava sobre seu grande amor e se sentia muito triste que ele tinha...
Pô, isso daí pode ser lindo para um livro, agora para o audiovisual você tem que falar. Samantha olhava para cima, o ventilador girava e, de repente, sua pele se arrepiou quando ela olhou, sabe? Tem que ser coisas que sejam visuais, né? Visuais e audiovisuais. Então, pode falar, de repente, um trovão, mas nada que seja na esfera, né, do espírito apenas. Então, tem esse código próprio do roteiro que não é para ser lido, no final das contas, pelo consumidor final, né? Por quem vai ver a obra final, né? Então, isso tudo a gente fala, vou falar e dar esses códigos para vocês. Vou dar um caminho também, eu acho, para vocês continuarem depois se aprofundando. Óbvio que nós temos 24 horas no total, são 8 encontros de 3 horas. É muito pouco tempo para falar sobre tudo. Então, é óbvio que são pinceladas. Eu tento fazer o meu melhor para que sejam pinceladas o mais profundas possíveis. Mas é óbvio que depois vocês vão ter as ferramentas para continuarem, né? Procurando se aprimorar nessas matérias todas. Mas tem um, não sei se vocês conhecem, o Werner Herzog, um alemão. Vou mostrar para vocês durante o curso. Ele é um cara que já fez muito filme, muito filme. Já fez muito documentário, já fez muito filme de ficção. É meio que um gênio, assim. E ele fala o seguinte, ele fala que para ele, tá? Você tem que ir numa escola de cinema, ficar 2 semanas lá, aprender a usar a câmera e aprender a usar o gravador de som e depois nunca mais voltar. É o que ele diz. Qual é a ideia dele? A ideia é que você pode estudar, mas que a verdade é que o filme tá no mundo, né? Você vai descobrir o seu filme, seu roteiro e tal, no mundo, não dentro da escola de cinema. Eu não concordo necessariamente com ele, mas eu entendo o que ele quer dizer, né? Quando ele diz isso. Já o Alain Bergala, que é um cara que é do ensino do cinema, propriamente dito, ele é da França e ele ensina muita gente também, muitos adolescentes, o cinema. Ele fala o seguinte: você não tem como ensinar arte para ninguém. O que você pode fazer é provocar um encontro com a arte, né? E se a gente provoca esse encontro, cada um que vai ter esse encontro, você em Maceió, o Luiz aqui no Rio, vai perceber esse encontro com a arte, né? Com outros filmes, pinturas, literaturas, de uma forma única. E aí você vai guardar aquilo como uma referência, né? Vai guardar na tua caixinha ali. E aí depois, na hora que você for fazer sua própria manifestação artística, você vai usar aquelas referências, né? E aí, quem sabe, fazendo arte, de fato, né? Então, eu acho que assim, essa preocupação de qualidade não é tão... Não é tão... Eu tenho, assim, uma preocupação de qualidade porque eu quero que os filmes sejam legais. Mas, é assim, com certeza o processo é mais interessante do que o produto final, seja qual for. Então, assim, o processo é mais importante do que se o filme vai andar num festival ou se não vai, sabe? Eu acho que nem... Né? Principalmente, assim, a gente não está agora fazendo um filme para né, vender necessariamente, né? Uma coisa é um diretor que está lá, né, ganhando o pão de cada dia dele, ele tem que entregar alguma coisa, mas agora a gente está aqui tentando né, passar por esse processo de criação audiovisual, aprender alguma coisa e colher um produto final disso, né? Enfim, não sei se eu comentei alguma coisa que tem a ver com o que você estava falando. Não, sim, sim. Não, é porque eu estava naquela expectativa que a coisa, talvez eu seja muito exigente. E eu não Exigente? gosto. E assim, porque quando a gente vê os filmes e aí você vai olhando, né? Ah, eu gostei disso, eu gostei daquilo e tal. E aí, às vezes eu faço as coisas e digo, não gostei. Eu comigo mesmo, entendeu? Aí, mas assim, foi uma experiência maravilhosa. Isso me motivou, fiquei muito feliz. E assim, aí eu quero continuar os meus estudos, continuar exercitando, entendeu? Exercitando isso Sim. aí, essa coisa da escrita, de tudo, todo o processo. Acho que eu não Sim. posso parar. Eu também acho que não, é. Também acho. Justamente, se você não parar, eu acho que em algum momento você vai atender às suas próprias exigências. Deixa eu falar com a Aline, que eu vi que está aqui. Aline, você está me ouvindo? A Aline botou uma mãozinha ali, que eu acho que é um espera, pelo que eu entendi ali. Ah,
Tô te esperando, Aline. Depois eu vou fazer um mini exercício com vocês e depois eu vou fazer mostrar alguma coisa que tenha sido criado dentro da nossa oficina, para vocês verem. O que é possível fazer? Um filme que foi feito com celular e editado com celular por um menino de 16 anos, se eu não me engano, ou 17. Vocês vão ver que incrível. Oi, boa tarde. Tá me ouvindo? Tudo bom, Aline? Estou te ouvindo. Também, Você você. fala de onde? Eu sou de Brasília. Quem me mandou o Uhum. link foi minha professora e orientadora. Eu sou estudante de arquitetura e urbanismo e estou no 9º semestre. E o meu tema de TCC é o estúdio contemporâneo audiovisual. Então, assim, buscando mais informações sobre essa parte de audiovisual, eu acabei caindo aqui. Legal, legal. Mas calma aí. Qual que é o tema do seu TCC? Fala de Um novo. estúdio audiovisual contemporâneo. Estúdio como lugar mesmo? O estúdio? Isso, um estúdio de gravação, ligado mesmo à parte de gravação de videoclipes. Ah, cara, que legal. Pô, muito, muito maneiro. Então, você acha que dentro desse seu TCC, o nosso curso poderia agregar alguma coisa? Foi com essa ideia que você chegou aqui ou você tinha vontade de fazer um curta? Como é que é? Também, é porque assim, como o meu tema, de certa forma, acaba sendo um estímulo tanto na arquitetura quanto na arte cinematográfica, acabam, assim, caminhando juntos. E é uma Uhum. coisa que também me chama a atenção, né? Tipo, apesar de eu estar terminando agora, praticamente terminando a faculdade agora, eu pretendo fazer uma outra depois ligada a essa parte de criação de visual, tanto de peça, cenário, videoclipe, estrutura de Cara, então shows, essas coisas sim eu chamam acho, muita atenção. eu acho que tem tudo a ver. Me dá um segundo, Aline, só deixa eu botar meu computador na bateria. 2 segundos. Ok. Voltei. Desculpa, Aline. Cara, então, eu acho que tem Tudo tudo a bem. ver. Tem tudo a ver, eu acho, porque justamente, né, você tá pincelando ali, tá comendo pelas beiradas do audiovisual, falando sobre o tema. Então, acho que tem tudo a ver você entrar um pouco mais, né, e criar alguma coisa, ver como é que é esse processo de criação, como é que é o processo de criação de um diretor, né? E aí esse diretor vai entrar nesse estúdio, o que que ele vai encontrar dentro desse estúdio? Esse estúdio é um lugar que ele vai se sentir acolhido criativamente, se vai se sentir oprimido, talvez, se ele vai ter que, enfim, eu acho interessante essa questão do estúdio. Assim, eu já gravei muito em estúdio. Óbvio que você gravar em estúdio demanda uma infraestrutura que dentro do nosso curso provavelmente ninguém vai ter. Quer dizer, a gente tem as Casas Casadas da ABC, né, que é um estúdio também. Então, óbvio que tem isso que a gente pode usar. Mas, enfim, eu acho que tem a ver com o que você me contou. Videoclipe, com certeza, é algo que eu acharia muito legal se alguém fizesse um videoclipe dentro do nosso curso. Acho que tem tudo a ver. Eu gosto muito também de misturar as artes, então você comentou alguma coisa nesse sentido. Eu gosto muito de trazer, dentro do começo do nosso curso, outras perspectivas, outras formas artísticas que eu acho que dá muito para a gente roubar e se inspirar na hora da gente criar a nossa própria obra. Então, eu mostro, por exemplo, um espetáculo da Pina Bausch, que é uma coreógrafa alemã. Mostro pinturas também, que a parte de fotografia, principalmente assim, grandes fotógrafos, né, de cinema, eles se inspiram muito em grandes pintores, né, tem isso. Então, a gente pode ver, né, como é que funciona a luz no quadro do Caravaggio, por exemplo, sabe? Enfim, sem falar em música, óbvio, que para mim a arte que eu mais amo é música. Para mim, eu acho que eu fui fazer cinema para poder fazer a parte de trilha sonora, escolher a parte de trilha sonora dos filmes, que eu acho que é a coisa que eu mais gosto. Então, assim, dá para fazer essa mistura e eu acho que tem a ver com o que você trouxe aí.
tá? Uhum. É um Legal. tema, de certa forma, assim, penso eu que engloba tudo, né? Porque para você criar, você precisa ter o espaço e ao mesmo tempo não ter o espaço. E juntar esses dois temas, assim, tá sendo algo que, assim, me dá inspiração, felicidade de fazer e também conhecer várias coisas, vários aspectos de arte, de várias formas de expressão, mas também não vou mentir, é um pouquinho confuso e difícil segurar as beiradas para não se aprofundar tanto em um e focar, assim, só numa parte. Uhum, uhum. Sim. É, eu imagino que aí é um desafio que com certeza você vai ter, né? De você delimitar o que, que exatamente é a área que você está tentando abarcar dentro do teu estudo, né? Mas eu acho que acho que o nosso curso pode abrir um pouco o teu olhar nisso, talvez, né? Para você se entender melhor nesse espaço. Sim, sim, assim, mesmo que também não se encaixe diretamente no meu TCC, vai ser uma coisa que vai ser um aprendizado para mim. Então, assim, não tenho nada a perder, só ganhando. Ah, com certeza, com certeza. Eu achei legal que você falou uma questão que me remeteu a uma parte do curso importante, que é algo que eu trouxe para dentro do curso ouvindo e aprendendo sobre o Coutinho, que é o Coutinho é o grande documentarista brasileiro, né? E o Coutinho, ele se dentro da sua obra, ele foi se colocando alguns empecilhos, digamos assim, alguns empecilhos, não sei se é a palavra certa, ele foi se colocando certas molduras, certos limites ao que ele poderia fazer naquele filme que ele ia fazer. Então, por exemplo, um dos grandes filmes dele é o Edifício Master. E aí uma moldura que ele se colocou nesse projeto foi: eu só vou filmar dentro do Edifício Master. Só vou filmar dentro do Edifício Master. Se acharem um protagonista perfeito no prédio do lado, não vou filmar. Eu só vou filmar no Edifício Master. Então, assim, você se colocar uma moldura, pode parecer uma. Ele mesmo chamou, eu coloco uma prisão, ele falou, o Eduardo Coutinho, e eu não saio dessa prisão. Ou seja, você se coloca dentro de uma prisão, isso força você a trabalhar de uma forma criativa, né? Porque, assim, se tudo é possível, né, o mundo inteiro é possível, você fica perdido, né? Nada é possível. Agora, se você vai se delimitando, né, dentro de algumas molduras, dentro daquela moldura, você vai fazer o melhor, você vai, né, o melhor, você vai achar o melhor protagonista dentro do Edifício Master. E a gente vai pegar o melhor ângulo daqueles corredores que são todos iguais. Enfim, essas molduras elas trabalham muito a nossa criatividade, são muito importantes, principalmente no nosso contexto de poucos recursos, né? A gente vai fazer filme com celular, às vezes o celular que eu tenho não é um iPhone, né? O meu, por exemplo, não é um iPhone. Então, às vezes é um celular que realmente não tem uma câmera boa. Como é que a gente usa isso criativamente para o que a gente quer contar, né? Então, usar essas molduras, esses limites que a gente tem de forma criativa e ao nosso favor. Isso é muito importante, né? Isso, depois a gente vai falar no curso, tiveram até movimentos grandes do cinema que eram nesse sentido, de colocar limites, né? Teve um movimento que eu acho que o expoente maior é o Lars von Trier, que é um diretor que ele fez Melancolia, ele fez Anticristo, ele fez muitos filmes famosos. Ele fazia parte desse conglomerado de cineastas que fez uma carta em que botava algumas regras. Então, nessas regras tinham: você não pode fazer, você não pode usar trilha sonora, você não pode, só pode usar o som real, né, do ambiente onde você está filmando. Não pode, não pode ter efeitos especiais. Tinham várias regras, agora eu não lembro, mas que eram interessantes assim, né? E que eles se pretendiam então dentro dessas regras trabalhar um cinema se chamava Dogma 95, né? Trabalhar um cinema, né? Mais real, mais qual seria a palavra? Mais visceral, talvez, né? E menos fake, assim, né? Menos fakeados, né? Enfim, óbvio que a gente não precisa fazer isso, mas é interessante que tenha tido um movimento nesse sentido, né? De criar molduras. Beleza, deixa eu ver aqui.
eu queria falar com a Gabriela. Gabriela, você está me ouvindo? Eu tô. Tudo bom, Gabriela? Você fala de onde? São Paulo. Como é que foi você veio parar aqui? Na realidade, eu me inscrevi num outro para assistir um outro da Semana ABC, ótimo, dos cursos da ABC, e por um acaso mandaram para mim também o teu, e eu entrei mais de curiosa mesmo. Uhum. Você já fez algum filme? Já tem alguma experiência nessa área? Não, fiz. Eu acabei de rodar um curtinha, primeiro curta também, mas foi uma estrutura um pouco maior. E aí eu vi a sua grade, eu achei muito interessante que você faz em cima do celular e também, já há algum tempo, talvez 2 anos, talvez até mais, eu não tenho certeza, eu acabei entrando num curso desses ingleses, que eles faziam todo esse percurso também de como você fazia do começo ao fim uma produção audiovisual. E aí eu vi a sua grade, eu falei, nossa, muito parecido, mas o seu você começa e termina com curta-metragem. Aquele eu não tenho certeza se começava e terminava com curta, mas você fazia todo o processo. E também trabalhava com o que você tinha acessível, então era celular, luz própria, que você trabalhava um pouco essas questões de luz. Daí a parte de edição, você utilizava softwares que já existiam disponíveis no seu computador. Então, mostrando que sim, é possível fazer um filme, um curta-metragem, você, se tiver uma boa orientação, você consegue fazer este filme. E aí eu achei super bacana que você estava fazendo também exatamente meio que nessa linha, e eu vi teu currículo, vi teu histórico, falei, nossa, deve ser interessante, entrei aqui de gaiato. Legal, legal. E esse curta que você fez foi sobre o quê? Ou é um ficção, documentário? Ficção. É uma comédia. É uma tragicomédia, na realidade, que trata o tema envelhecimento populacional, preconceito contra etarismo, preconceito contra pessoas mais velhas, mas ele é muito leve, lúdico, colorido, então ele trabalha o tom dele é mais para o cartunesco, então uma coisa quase Wes Anderson, mas que maneiro! toda uma pegada bem, como etarismo, preconceito contra pessoas mais velhas, eu acabei verticalizando e fazendo tudo em cima de preconceito que todo mundo acaba tendo do antigo. Então, essa geração mais jovem, por exemplo, pouco conhece, pouco assiste os cinemas antigos, clássicos dos anos 40, 30, 50. Praticamente não assiste. E eu sou apaixonada, então eu fiz ele todo em cima, tanto a montagem, quanto ângulos de câmera. Eu fui buscar lá atrás os meus grandes caras que eu sou aficionada e fiz meio que em cima disso, mas muita gente não vai gostar e vai falar, nossa, mas tá pobre, mas tá ruim, porque tá acostumado com outras coisas, mas foi de propósito. O cinema dos anos 50 são aquelas paredes coloridas e você quase não tem móvel, enfim, é meio que nessa linha. Que legal, cara. Fiquei curioso de ver. Quanto tempo tem o curta? Ele tem 8 minutos e 55 segundos. Bem curtinho. Ele é bem curtinho, mas ele é divertido. Mas eu acabei de fazer, finalizei agora que eu comecei a mandar para o festival. Sim. Eu acho muito legal. De certa forma, tem um pouquinho a ver. Você se colocou uma moldura, de certa forma, né? No caso de tempo, você queria ter um look, talvez, né? Meio anos 50. Pelo tempo, você disse? Não, pelo estilo do filme. Super. O figurino anos 40, arte, o visual dele, muita cor, todo em cima dos anos 50. A montagem dele também, que tem uma montagem muito característica. Você tem o fade out nos anos 50, que volta, o ângulo de câmera do Hitchcock.
Ele tem a cena inteira e no final, para ter o ponto final, muda o ângulo da câmera e é um pouco mais de cima para baixo, aí fecha a cena. Então, todo meio que em cima desses estudos. Howard Hawks também trabalhava muito você não tinha muitos cortes, né? A cena tudo acontecia como se fosse uma peça de teatro, mas a câmera se movimentava junto com os atores. Então, parecia que tinha muito mais ação ou muito mais corte, mas não tem corte, é tudo ali em cima do posicionamento que os atores vão trabalhando e onde a câmera está posicionada. Então, nesse sentido, ele busca homenagear as grandes comédias divertidas dos anos 50. Ah, demais. Pô, muito legal, cara. Eu acho que vai ser um filme que com certeza vai andar aí por alguns festivais, eu acredito. E, enfim, deve ter sido um processo interessante. Eu acho que, assim, se você tiver interesse de fazer o curso, eu acho que talvez você tenha uma oportunidade de trabalhar outras ideias e aprofundar, talvez, né? Não, são coisas Essa... que são divertidas, porque esse que eu fiz já é com equipe, foi uma coisa maior, mas eu acho super bacana poder trabalhar uma coisa pequena sozinho, você seu celular e desenvolvendo. Eu acho que você criativamente você se desenvolve muito, é outro desafio, é outra proposta. Eu acho muito Sim, interessante. total. É uma liberdade muito grande, né? Que quando você tem já uma equipe, tudo fica um pouquinho mais pesado, né? Assim, as escolhas que a gente faz, né? Como autor e diretor, fica um pouquinho a responsabilidade, ela, não sei, eu sinto isso muito assim quando eu tenho equipe, assim, que eu tenho uma pressão muito maior pelas escolhas que a gente faz, né? Enquanto que quando a gente está sozinho com o nosso celular ou com dois atores e nosso celular e fazendo a luz, é uma liberdade deliciosa, assim, de experimentação, que é muito legal, né? Sim, sem dúvida. Uma coisa que eu não comentei o filme, o curta-metragem, ele se dá entre as aulas, né? Então, assim, durante as aulas a gente faz exercícios, né? Usando coisas que a gente faz durante a aula ou que vocês trouxeram, né? Dos intervalos entre aulas, né? Então, assim, as aulas são terça e quintas, então entre terça e quinta talvez a gente filme coisas, ou a gente escreve um primeiro roteiro, um primeiro rusticão assim do que poderia vir a ser um roteiro. E aí, de uma aula para outra, a coisa vai acontecendo até que a gente filma, até que a gente edita, e aí a gente vai sempre trabalhando o que vocês fizeram entre as aulas, dentro desse período da aula, né? Beleza. Eu vi aqui, tinha um rapaz que já foi embora. Eu acho que ele foi embora. Bom, agora, se não entrar ninguém novo, eu vou fazer tipo uma brincadeirinha, vamos dizer assim, que é um exercício, mas é divertido. A gente estava falando aqui, né, dessas questões de criação, e uma das partes que a gente, muito importantes, aborda dentro desse curso é a decupagem, né? Então, na decupagem, a gente está lá com o nosso roteiro e a gente vai começar a imaginar como é que esse roteiro vai ser visualmente, né? Que imagens que vão aparecer, né? Para contar aquela cena que a gente está contando. E aí, uma questão fundamental que a gente vai falar bastante no curso é o quadro, né? O quadro enquadramento, né? Quadro, plano, enfim, o que a gente vê na tela, né? Tanto que, né, essa figurinha aqui é clássica, né? Do diretor fazendo isso aqui, né? Olhando o quadro, o enquadramento do que ele vai filmar, né? Então, o quadro é o que você vai expor para o seu público ver e assimilar as informações que você quer passar para ele, né? Então, o que está dentro desse quadro conta o que você quer contar. Mas não só o que está dentro desse quadro, mas o que está de fora também conta alguma coisa. Então, o que conta é o que está dentro do quadro e o que você não mostrou nesse quadro, né? Então, se a gente tem, sei lá, uma menina numa sala sem móveis e a gente vê um quadro em que a menina está centralizada lá, em cima de um piso de taco, vamos dizer,
e ela está lá sem móveis nenhum, né? Isso causa em mim uma sensação, né? Alguma sensação de perigo, ou então uma sensação de solidão, ou depende da iluminação também, né? Um pouco, se for uma iluminação mais, talvez, leve e solar, pode trazer alguma coisa que é um dia de mudança, mas se for uma coisa mais escura, entrando uma luz dura da rua, pode ser uma coisa mais assustadora, enfim. Tá, essa menina no meio da sala me conta muita coisa. Agora, se essa menina é iluminada por uma luz que varia do verde para o azul e vermelho, você pode imaginar que fora desse quadro tem uma TV, né? Ainda mais se a gente estiver ouvindo ainda essa TV, né? Então, tá. Então, eu já conto que nessa sala que não tem nada, tem pelo menos uma TV, né? Mas eu não estou vendo ela, só estou contando que existe uma coisa fora do quadro. Então, é muito legal trabalhar isso, né? O que eu mostro, o que eu não mostro quando eu estabeleço o quadro do meu filme, né? E dentro desse quadro, obviamente, que tem milhões de pequenas decisões que vão trazer alguma mensagem, né? Se essa sala que eu imaginei da menina é uma sala comprida e ela vai até o fundo, isso me dá uma sensação. Agora, se a menina está sentada na sala, mas tem uma parede logo frente, logo depois dela tem uma parede branca, sem nada, isso já me dá uma outra sensação, né? Se em vez de uma parede só atrás dela tem uma parede aqui também e a menina está aqui, isso já me dá uma outra, né? Completamente diferente. Então, a profundidade fala alguma coisa comigo. Se essa parede é vermelha, me traz para um outro lugar do que se essa parede for azul, né? A cor fala alguma coisa, né? Aquilo que eu já tinha falado, a luz é um dia ensolarado, é um dia que é nublado, está chovendo, enfim. Então, todas essas pequenas decisões, a câmera ela está na altura dos olhos dessa menina ou a câmera está vendo ela de cima? Ou a câmera está vendo ela de baixo? Né? Se a câmera estiver vendo de baixo, talvez a gente comece a ter um pouquinho de medo dessa menina até, sozinha no meio dessa sala, né? Vira aquele filme Os Outros, né? Não sei. Então, isso, ângulo, né? Do objeto que eu estou... Né? O principal objeto que a gente está vendo, no caso aí, que eu estou imaginando agora é a menina, mas poderia ser qualquer coisa, né? Exato. É uma imagem cheia de objetos, uma imagem vazia, né? Tudo isso são decisões que compõem o nosso quadro, que compõem a nossa história, que a gente vai botar numa sequência de imagens que vão desencadear na pessoa que vai ver aquele filme vários pensamentos, muito provavelmente não iguais ao que você planejou que ela tivesse, mas sim únicos dela, e isso faz com que também o filme seja visto só por ela, daquela forma, e o que é uma coisa legal também do audiovisual, né? Que a gente faz um filme e a pessoa vê outro, e se ela for ver esse filme 2 dias depois, tendo terminado um relacionamento, talvez ela vá ver um terceiro filme, né? Então, assim, essa combinação toda é o que faz essa magia do cinema, né? Mas beleza. Então, eu estava falando do quadro, né? Do enquadramento. Outra coisa legal de enquadramento também, o quadro dentro do quadro, né? Uma porta. Então, você vê 2 paredes, uma porta, e tudo acontece ali atrás daquela porta, né? Sei lá, a tia fazendo comida, e eu estou do lado de fora na sala, eu só vejo ela andando para um lado e para o outro, né? Que história que eu estou contando ali, né? Dessa forma. Enfim, tem vários exemplos de coisas de enquadramento que a gente poderia falar. Se o objeto está do lado esquerdo, você desequilibra o quadro um pouco para o lado esquerdo, isso causa uma certa estranheza, alguma coisa para o lado direito, enfim. A coisa está se movimentando para um lado ou para o outro. Tudo isso conta alguma coisa. Enfim, aí eu estava pensando que eu vou botar meu celular, eu não tenho acesso ao chat aqui, né? Deixa eu ver, eu não tenho. Deixa eu perguntar para Adriana, você está aí? Você está me ouvindo? A Adriana não, mas eu estou, Pedro. Você tem acesso ao chat? Tenho. Você pode botar meu celular ali, que eu vou precisar que o pessoal tenha o meu celular para esse exercício. Aham, coloco. O exercício é o seguinte, galera. Eu quero que vocês achem, dentro do espaço onde vocês estão,
não sei se é a casa de vocês, se vocês estão no escritório, na faculdade, dentro desse espaço, um quadro, um enquadramento de algo que, na opinião de vocês, traduz o espírito de vocês no dia de hoje. Seja qual for o espírito de vocês. Vocês estão mais para baixo, estão para cima, estão desafiando o mundo ou estão querendo se encolher dentro da cama em forma fetal. Que espírito que vocês estão hoje, tá? Primeiro você tem que pensar isso. Como é que eu acordei hoje? Como é que eu estou me sentindo? E aí você vai procurar, dentro desse espaço, um quadro que traduza isso de forma visual, porque vai ser uma foto. Então, vocês vão fazer uma foto e vão mandar para o meu celular, que eu não sei se a Fê já botou aí, não sei também se vocês têm acesso ao chat, né? Pois é, isso que eu lembrei agora, eles não têm. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar para vocês anotam rapidinho meu celular, pode ser? Então, ó, se alguém não pegar, só perguntar que eu falo de novo, tá? Então, meu celular é 21 9 9557 5779. Vou falar de novo. 21 9 9557 5779, tá? Aí eu vou dar um tempinho e vocês, 5 minutinhos eu vou dar para vocês, e vocês procuram esse quadro, esse enquadramento, façam essa foto e me mandem por Zap, tá bom? E aí, quando vocês me mandarem, eu vou abrir aqui para a galera, para a gente analisar. Valeu. Vou esperar 5 minutinhos.
mais um minutinho aí para mandar foto. Bom, eu vou começando, e aí qualquer coisa eu incluo a foto que chegar no meio aqui. Vou compartilhar minha tela. Vamos lá. Vocês estão vendo já a minha tela aqui, gente? Sim. Tô sim. Tá, beleza. Aleatoriamente, vou abrir a primeira, nem sei se foi a primeira imagem que eu recebi, a primeira aqui da lista, tá? Deixa eu botar ela grande. Tá. Olha. Eu interpreto essa foto um pouco como Pedro, desculpa, para a mim luz. não está aparecendo a foto ainda não, tá só a pasta. Não sei se para o resto. Tá. Deixa eu então mudar aqui e vou direto para a foto. Vamos lá. Pronto. Agora vocês estão vendo a foto, né? Sim. Eu interpreto um pouco essa foto um pouco como a luz no fim do túnel, assim, de certa forma, né? Ficou assim, bonito, ficou visualmente bonito, assim, né? Porque o quadro ele começa completamente preto, né? Completamente escuro, sem qualquer vestígio de informação que a gente possa ver, né? Ou seja, totalmente misterioso de onde a gente está vindo, né? E aí a gente vai entrando num corredor de pinturas, de quadros, de alguma história ali, tem alguma coisa que se a gente passar por ali, a gente vai passar por essa história, e a gente vai poder olhar para o lado, talvez ter um relance delas, porque elas estão cobertas, então, assim, elas não estão ao nosso dispor, porque parece que elas estão ali porque elas vão ser expostas, talvez, em algum lugar, eu não sei, ou são parte de um passado que não querem mais ser mostradas, estão aí só realmente amontoadas, enfim. Mas se você passar por ali, você vai ter um relance ali de um quadro ali, né? Talvez que você consiga ver, enfim. E lá no final você tem a luz, né? Algum lugar que você chega de luz mesmo, de, de, de alegria, não diria alegria, né? Diria algo que te leva para longe da escuridão. Tem uma cadeira lá, parece uma sala, né? Parece algo nem tão
Porque o corredor, assim, me daria uma ideia de um museu, algum lugar, assim, grandioso, mas, no entanto, ali, não sei, parece uma sala, assim, como se você passasse por essa escuridão, por essa história aí, que você passa por esse corredor e, de repente, você chegasse numa sala clara, onde, sei lá, sua mãe está cozinhando uma comida, não sei. Eu viajei dessa forma. Alguém quer interpretar diferente esse quadro? Ele é centralizado, né? Bem centralizado, bem distribuído. O peso dele é todo muito bem distribuído. A foto é ótima. Alguém quer interpretar? Você falou de luz no fim do túnel, né? Minha interpretação pode estar enviesada porque a minha foto quis dizer mais ou menos o que eu vou falar, mas embora não seja essa. Dá esperança, né, no horizonte e tal. Uhum. A sensação que eu tive. E aí você passando por uma história, né, um lugar escuro, um lugar ali de reclusão, de aperto, onde você vai passando por uma história, que você vai reconhecendo no caminho para algo novo ali, para uma esperança, talvez. Deixa eu falar. Eu acho interessante. Luiz, eu acho que essa foto, ela fala muito do que a gente estava conversando antes, né? Dessa coisa de você estar nesse novo, essa Sim. caminhada, né? Essa caminhada meio escura, meio saber o que vai acontecer, o que eu vou encontrar, né? Acho que esse corredorzinho aí fala muito do que a gente estava conversando, dos próprios sentimentos, das suas inquietações, da sua expectativa, essa coisa aí. E lá no fim, a luz, né? Daquilo que você vai encontrar, daquilo que você vai gostar e tal. Acho que tem muito a ver com a sua fala do início. Então, quando chegar a minha também vai ter uma ligação com isso. Eu agora pensei uma outra interpretação possível também, de um certo você sair desse lugar do backstage, da sombra, né, protegido ali daquele corredor, né, de certa forma você está protegido junto dessas obras assim, né, que estão protegidas, essas obras todas do corredor estão protegidas, né? No entanto, ninguém vê elas, né? Ninguém vê, elas estão fora da luz. A não ser que alguém passe nesse corredor, mas a princípio elas estão fora do alcance do público. E de repente você chega nessa sala de luz e tem muito movimento nessa foto, realmente é como se você fosse para essa luz, né? Ninguém até agora falou que parece que você está indo embora dela, parece que você está indo para ela. E aí você vai para esse lugar na luz, que é justamente o lugar do desafio, de um certo nervosismo, de você entrar na sala e se mostrar também, talvez, né? Algo de você encarar o palco, né, de certa forma, da vida, né? Sei lá. Algo nesse sentido também que dialoga com o que vocês estavam falando. De quem que é essa foto? Minha, Gabriela. Ah, e aí, Gabi, o que você achou da nossa interpretação? Como é que você interpreta ela? Achei ótimo, bacana. Eu acho que pode ter várias interpretações, né? Depende do momento de cada um. No final, é mais como chega na pessoa do que como sai. Eu acho que todas as interpretações foram interessantes. Todas casam. Uhum. Legal. Muito bom, muito bom. A foto ficou linda. Você quer contar um pouco de onde é essa foto? Sim. Não, acho que eu nem quero Não? contar. Eu achei realmente interessante, porque realmente você tem muitos quadros, né? Eles estão todos fechados num corredor, aquela coisa escura. Então, cada quadro é uma obra de arte, cada obra de arte tem uma história, tem um sentimento, tem uma coisa por trás, que senão ela não estaria existindo, e de repente está tudo ali amontoado. Então, é uma bagunça. E no final, lá no fundo, luz, claro, e tudo que vai para a luz se revela, né? Que a luz é a verdade, né? Então, eu acho que é interessante essa coisa do atravessar a bagunça, né? O caos, e que são muitas histórias bagunçadas, e quando você chega ali no final, você pode ou criar mais uma ou viver. Legal. Gabriela deixou um final aberto para gente. Que ótimo, né? Gostei. Tá. Vamos passar para a próxima foto. Eu não sei se ela vai abrir automaticamente para vocês ou se eu vou ter que. Eu acho que vou ter que compartilhar de novo. Calma aí. Beleza.
Ou será que dá para fazer assim? Ah, vocês estão vendo a foto? Estão, né? Sim. Uma foto bem equilibrada também. De certa forma, realmente dialoga com a outra foto, porque a gente está no escuro olhando para o lugar que está claro, né? No entanto, diferente da outra foto que me sugava para aquela luz, que era um corredor que praticamente não me dava outra opção senão ir para a luz, essa ela é chapada, né? Uma foto chapada, é uma foto que não é um corredor, é uma parede com uma janela, né? E nessa janela tem uma cortina que está praticamente fechada, ou seja, você tem uma brecha ali, né? Então eu tenho menos a sensação de que eu quero ir para a luz e mais de que talvez eu queira ficar, né? Essa parede chapada barra cortina é uma barreira, né? Então ela me faz parecer que eu prefiro ficar onde eu tô, né? Nessa sombrinha gostosa, sem me expor lá fora naquela luz que está totalmente estourada lá fora. Então, assim, eu não consigo saber o que tem lá fora. Não sei se é uma árvore, eu não sei se é um pátio, não sei se é o recreio, se é uma praia, sabe? Realmente eu não sei o que tem lá fora. Então, é um pouco desafiador, não, um pouco enigmático demais essa luz para mim, sabe? Talvez até assustadora, não sei. E aí o fato dela estar tão entrefechada, essa cortina, me dá vontade de só espiar mesmo pela fresta, assim, sabe? E continuar do aconchego desse lugar que é aconchegante também, de certa forma, essa proteção aí. Porque, veja bem, é uma janela com uma cortina de um tecido gostoso, né? Um tecido amarelo, barra pastel, um tom meio pastel, não é algo agressivo, né? Tem um sofá, tem uma nesga de sofá ali, uma plantinha. Então, assim, me parece que é um lugar, uma zona de conforto, assim, e um certo medo do desafio que está lá fora. Eu interpretei assim. Quem que gostaria de interpretar essa imagem? Eu interpretei diferente. É como se fosse o dia de amanhã. A gente não sabe como é que vai ser, mas a gente tem, de certa forma, uma prévia de que se realmente vai acontecer, vai ter uma fresta e tá lá disposto para a gente ver e pintar ele de uma forma. Por isso essa parte toda colorida, que não tem exatamente uma imagem ali, mas tem algo por trás. Legal, legal. Que Eu acho que mais, pode ser um gente? pouco de tudo isso, né? De você ter um conforto, um aconchego onde você está, que de fato é muito bom, que te acolhe, mas ao mesmo tempo tem aquele olhar de só uma frestinha de curiosidade para que no fundo você já sabe o que tem ali atrás, vem um frescor, vem um ventinho, uma luz que você já que é da natureza, né? Que te chama também, só que você tá ali com um certo receio de ir, mas você sabe que vai ser agradável se você for. Mas representa um pouco de tudo, eu acho. Uhum. Me lembrou, sabe, Eu aquele filme falo. Cachê. Não tem um filme francês que chama Cachê? Qual? Cachê, Não de conheço. fechado, encaixotado, fechado. É um filme francês, acho que dos anos 80 ou 90, com a Juliette Binoche, que conta a história, é uma história verídica, de um cara que ele, eu não lembro exatamente tudo, mas ele fingia que ele era uma pessoa e ele fingia que tinha um trabalho, fingia que ele era casado, ele tinha 2 filhos e todo mundo acreditava na persona que ele tinha criado, mas aquela persona não existia e de repente aos poucos ele foi sendo descoberto. E aí, para não ser descoberto, ele se fechava. E o final do filme mostra tudo fechado, como essa janela. Então